dessa aula do dia 11 de março de 2021, ainda no período da Covid, aqui na V4 de Jardim da Penha. E hoje nós vamos continuar o conteúdo de História da América, que fala sobre as altas culturas, povos incas, maias e astecas, beleza? Vou iniciar o espelhamento do material que está disponível para os senhores no blog. E aí eu quero já trocar uma ideinha básica com vocês. Se vocês pegarem a sua apostila e forem observar agora, meu velho, a quantidade de conteúdo que tem sobre Inca, Maia e Azteca, você vai observar que é uma página que fala sobre Inca, Maia e Azteca. Essa página contém basicamente, meu velho, quase tudo que cai de Inca, Maia e Azteca. Tanto é que tem professor que vai dar Inca, Maia e Azteca em uma aula, beleza? No entanto, meu camarada, eu poderia dar também Inca, Maia e Azteca em uma aula? Sim. Mas é a única vez que eu tenho a possibilidade de passar um conteúdo desse tipo no ano e de desconstruir uma imagem que a maioria dos brasileiros tem como certa. A maioria dos brasileiros sempre imagina os indígenas com grau civilizatório inferior, num grau tecnológico inferior, que não tem desenvolvimento de astronomia, astrologia, maquinário, filosofia, artes ou qualquer coisa. E eu uso justamente esse momento dessa aula para poder passar isso. Que o desenvolvimento de cada povo depende da necessidade de cada povo. Então, quando você vai lá e compara um Inca, Maia, um Azteca com a tribo indígena, por exemplo, o pessoal vai achar isso gritante. As coisas mais importantes de cada um deles eu vou frisando. Essa aula que eu estou começando aqui agora, que eu estou continuando, na verdade, ela tem uma quantidade grande de slides, porque ela tem uma quantidade grande de imagens. Sacou? Se você souber o que está nessa página aí, que página é essa aí mesmo? Ah, 65 do ano passado. Mais ou menos deve ser uma para trás ou uma para frente. 67, você vai ter o que eu estou te falando. Aspectos religiosos, aspectos políticos e aspectos econômicos, igual eu falei na aula passada. Politicamente, vão desenvolver estados organizados, sacou? Com governos autônomos, que vão cobrar impostos, que vão organizar a defesa, que vão realizar obras públicas. Socialmente, são sociedades estratificadas, com várias e várias categorias sociais, que existe mobilidade, inclusive, entre elas. Economicamente, são sociedades agrárias, que vão ter que desenvolver tecnologias para aumentar a produção, para conseguir abastecer uma quantidade grande de gente. Só que nós vamos ver a evolução de todas elas e as especialidades de cada uma delas. Na aula passada eu expliquei para vocês sobre os grupos caçadores, sobre as mais diversas sociedades. Essa primeira sociedade, o primeiro grupo, no primeiro estágio evolutivo tecnológico, que são as sociedades caçadoras-coletoras. Eu falei para vocês que as sociedades são grupos pequenos, são grupos familiares, que são nômades, vão viver da caça, pesca e coleta e também de restos de animais que morreram, somos carniceiros nessa época, e temos uma mobilidade bastante restrita por causa de predadores e por causa da própria vegetação fechada. Desconhece Estado. Observa que são grupos reduzidos, não tem uso de metalurgia, não sabe o que é Estado, é tudo coletivo, beleza? No entanto, os grupos passam a crescer numericamente. E aí, se antes a minha família, que tinha 10 indivíduos, era fácil de caçar, pescar, coletar e dar jeito, fácil entre aspas, que eu tinha que dar sorte, ou está no auge do meu preparo físico, ou já era, os caras passam a perceber que tem a necessidade de se envolver em agricultura para poder aumentar a quantidade de produção. Lembra a nossa primeira aula que eu falei do surgimento do modo de produção asiático ou modo de produção tributário? Eu falei assim, antes de ter a necessidade de ter um Estado, as sociedades começaram a se formar próximas aos rios. Porque próximas aos rios, ela observava que a vegetação era exuberante. Começou a perceber que plantando próximo ao rio é muito mais fácil de colher, porque a própria enchente trazia fertilização para a margem. Próximo do rio, eu tenho possibilidade de pescar, e não só isso, de conseguir caçar mais facilmente, porque os animais vão ali tomar água. E quando eu passo a fazer agricultura, que eu passo a plantar algum tipo de coisa, eu vou atrair outros animais para perto de mim. Então eu não só domestico animais, como eu domestico plantas. Como agora eu passo a ter disponibilidade alimentar, uma produção maior, tanto em grãos quanto em domesticação de animais, a população cresce num grau muito significativo. Grupos maiores, sedentários ou seminômades. Como assim? Eu venho aqui, planto a lavoura de milho, beleza? E aí eu vou plantar a lavoura de milho aqui 2, 3 anos. Como não existe rotação de cultura para esses povos, e nem adubação, nem nada, a terra começa a escassear, eu abandono essa terra
e crio uma outra clareira aqui na mata e vou plantar aqui nos próximos 2, 3 anos. Então eu fixo por um tempo, aquela terra escasseou, eu mudo para outro lugar. Por isso você pode falar semi-nômade, ou até mesmo semi-sedentário, beleza? Inexiste propriedade privada, a terra é coletiva, e inexiste classes sociais e Estado. Inexiste. Nós estamos plantando e produzindo na nossa própria família, domesticando com a nossa própria família. Só que teve um boom populacional. Chega uma hora que só a produção da margem do rio não dava para sustentar todos os indivíduos. E aí, aquela sociedade agrária passa para um próximo nível. Rondinelli, o que são essas divisões por sexo e tarefa? Boa parte das tribos brasileiras vão se encaixar nessa sociedade agrária. Os homens, por exemplo, são responsáveis pela caça, pela pesca, pela coleta, pela guerra e por limpar a área onde vai ser feita a agricultura. Que, na verdade, o termo mais comum é coivara, que nada mais é do que meter fogo na floresta. Chapa fogo, retira as toras. Agora, quem vai plantar? Quem vai cuidar da roça? Quem vai colher? Quem vai fazer aquela colheita virar rango? Quem vai criar os filhos e tomar conta do resto é a mulher. Pô, então o trabalho mais pesado é a mulher que faz, com toda certeza. Então, quer dizer que quando o português colocou inicialmente o índio para ser escravo, ele deu mole. Deu. Se tivesse colocado a Índia, tinha dado muito melhor. Aí você fala, por quê? Porque o índio nunca trabalhava na terra. Ela trabalhava. Ele não pegava, dificilmente ele pegava para tomar conta da lavoura. Ela fez isso a vida inteira. Sacou? Como os grupos crescem, nós chegamos nas altas culturas, que nós vamos ver agora, incas, maias e astecas. Por que são altas culturas? Observa, modo de produção asiático, igual você viu comigo, Estado organiza a produção, ele é dono da terra, ele cobra imposto na forma de trabalho, cobra imposto na forma de produto, cobra imposto na forma de servir o exército. Os estados têm governos centralizados e têm amplo controle sobre a sociedade, eles criam leis que vão justificar isso, beleza? As terras são propriedades do Estado e os camponeses, para poder utilizar, pagam os tributos, a base econômica é a agricultura, e vão ser cidades com alto grau de desenvolvimento, arquitetura e planejamento. Senhores, só um detalhe para aqueles que estão me acompanhando aí, gosto de copiar os slides, que eu vejo que muita gente gosta. Tem tela que eu passo mais rápido do que a outra, pode crer? E como eu estou numa turma já de pré-vestibular, tal e coisa, já falei, você pode baixar esses slides para o seu celular e deixar do seu lado. Você ir passando de acordo com que a aula vai, você vai para trás, vai para frente. Ou se você não quiser baixar de lá, celular na mão aí, dá uma levantadinha nele, puf, tira uma foto da tela, sacou? E vai anotando se eu passar para a tela da frente. Não há problema. A grande parada é que se eu fizer isso com minha da segunda série, vai abrir o Naruto aí, igual eu te falei, e vai passar a ver. Agora, tendo ideia de como consegue utilizar uma tecnologia, por que não? Sacou? Uma fotinha da telinha, pronto, acabou. Ficar gravando, pá, vocês estão ligados que não pode. Apesar de tudo já ser gravado aqui na sala de aula. A imagem, o som e tudo mais. Utilizam o trabalho compulsório. Para quem não sabe, trabalho compulsório é trabalho forçado. Ah, é escravo? Escravidão também é trabalho compulsório. Mas o escravo, ele é mercadoria. Ele pode ser comprado ou vendido. Você vai ver no caso dos incas, maias e astecas, não. Alto grau de hierarquização social, ou seja, sociedade que tem magistrados, juízes, sacerdotes, engenheiros, policiais, camponeses, artesãos. Realização de grandes obras públicas, pirâmides, palácios, templos religiosos, aquedutos e um considerável comércio, que a gente vai ver agora como que funciona. Principais povos, astecas, maias e incas. Primeiro povo que a gente vai ver é a civilização maia. Essa página aqui, eu acho que ela não está batendo direitinho com a página de vocês, que é de outro ano, mas vai seguindo aí no Maia na página 67 ou na página 65, que você vai ver o que eu estou te falando agora. Os maias, senhores, eles são das mais antigas civilizações que a gente vai ver aqui. Maias, astecas e incas. Só que antes deles, tem outros caras que ocuparam a América, outros povos. Olmecas, zapotecas, pererecas, etc. Ah, tem vários outros? Tem vários outros. A gente vai estudar as 3 principais altas culturas. Na ocasião dos maias, meu velho, eu gosto de fazer a seguinte comparação. Vocês viram muito história geral a vida inteira. E viram pouco história da América a vida inteira. Então, a maioria tem uma noção de que não sabe nada. E eu vou mostrar para vocês nessas 2 aulas de hoje que aquilo que você aprendeu de história da geral se aplica em boa parte dos termos e coisas que acontecem aqui na história da América. Para começar a nossa conversa, eu queria que você imaginasse que os maias não são um império.
Os maias fazem parte de uma civilização. Igual quando você estudou com seu tio Adelarmo, civilização grega, ou mundo grego. Não existia uma Grécia unificada com um governante só. Assim como não existia um povo maia unificado com um governo só. Assim como a Grécia era dividida em polis, plural polés, cidades-estados, os maias se organizavam da mesmíssima forma. Mesmíssima forma. Ah, então eu lembrar de Maia, eu lembro de Grécia Antiga. Isso. Lembrou de Grécia Antiga, você lembra de cidade-estado. Isso. Eu posso falar polis maia? De forma alguma. Porque o termo polis é um termo criado pelos gregos para os gregos. Então eu falo o quê, Rond? Cidade-estado, velho. Simplifique. Cidades, estados, maias. Formação, desenvolvimento é igual na Grécia. Vamos lá que você vai ver. Os maias. Pode-se afirmar que, de um modo geral, foram os mais cultos, né? Os astecas, os mais militarizados, e os incas, os mais politizados e religiosos. Os maias se destacam por sua escrita, arquitetura, arte e um alto grau de conhecimento de matemática e astronomia, superior à Europa da mesma época. Vamos lá. Primeira curiosidade para quem acha que os maias desapareceram, não. Existem maias até hoje e a língua dos caras é viva também, beleza? Existe um filme feito pelo Mel Gibson, na época o Mel Gibson, ele deu uma de diretor, ele fez 2 filmes em sequência. Um que chama Apocalipto, que fala sobre os maias. É foda o filme, tá? Todo ele em maia. O idioma falado é maia. Aí os caras tomam um choque. Pô, mas os maias não tinham acabado? O idioma deles não tinha extinto? Nada. Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras e parte do México tem população maia e que guarda o idioma e fala o idioma. E falando em México e falando em idioma, em população que guarda as tradições, vindo para cá agora, ouvindo no rádio, o México acabou de aprovar, o parlamento mexicano, a liberação de cannabis para fins medicinais, recreativos e científicos. Porte de 28 gramas por pessoa, cooperativas e plantio individual de até 8 plantas. É o terceiro país do mundo que tem uma legislação aberta dessa forma, sacou? Só falta o presidente, que é o Obrador, sancionar, e o Obrador é um camarada bastante liberal. E o Obrador, nos últimos 3 meses, visitou Califórnia, Nevada e mais um monte de lugar nos Estados Unidos, velho, onde o turismo simplesmente bombou e a quantidade de lucratividade por causa de cannabis foi lá na estratosfera. Dificilmente ele não vai sancionar aquilo que o Congresso mexicano aprovou, hoje de tarde. Aí no Brasil? Brasil, eu acho que você vai ter que esperar a sua próxima terceira geração, assim, talvez, ou não, ou nunca. Aqui o negócio, o buraco é mais embaixo, existe um grau diferenciado de conservadorismo com relação a isso aqui. Vamos ver qual é que é. Vamos lá. Os maias não formavam um único povo, como eu disse, e sim uma reunião de diferentes grupos étnicos e linguísticos que vão viver na região por 1.500 anos, cara. E vão ter cidades imensas, como Tikal, Palenque, Copan, Calakmul. Cidades, meu velho, que chegavam a ter mais de 50 mil habitantes. Se você for ver, dificilmente uma cidade europeia vai ter o grau de organização arquitetônico, urbanístico e a quantidade de população que tem nesse lugar. Dificilmente. Vão se desenvolver em cidades-estados, como eu disse. Observa que cada bolinha dessa aqui é uma cidade-estado autônoma, governada politicamente, economicamente e tudo mais. E como que é a sociedade maia? Base da sociedade maia é legitimada e exercida pelo poder teocrático. Aí você fala assim, como? Quase todas as sociedades antigas, igual você viu do modo de produção asiático, como que era o Estado? Teocrático. O camarada que exercia o poder político, quase sempre também exercia o poder religioso. Ou são essas duas pessoas que mandam. Egito é assim, Mesopotâmia é assim. É um Estado teocrático. Baseava a força dele, ou justificava porque ele mandava, com base em ensinamentos religiosos ou em questões religiosas. Lembra que eu citei até o caso, cheguei a citar o caso aqui do conhecimento científico para poder tornar o camarada como algo grande da religião? Falei do eclipse? Cheguei a contar essa história aqui? Ou não? Do eclipse? Não? Então eu vou contar a história para você ver qual é que é. Quando eu falo que é um Estado teocrático, e quase sempre esse Estado teocrático ele vai misturar o poder político com o poder religioso, é muito comum você ver nessas sociedades antigas os caras utilizarem a ciência para poder dar poder religioso para alguém. Aí você fala assim, pô, a ciência para dar poder religioso para alguém? É. Um caso muito comum
Mas você fala, por quê? Porque quem estuda nesse momento, quem observa os astros, quem observa a natureza, são sacerdotes, sacou? São justamente os religiosos, os sacerdotes, que são os maiores estudiosos da natureza nesse momento. E aí as descobertas que esses sacerdotes fazem através da ciência, através da experimentação, eles passam a utilizar essas descobertas apenas para um grupo muito específico de pessoas que passam a ter aquele conhecimento. E aí quem tem conhecimento tem poder, porque quem sabe fazer, quem sabe prever, os outros não sabem, então você é diferenciado. E passam a utilizar esse conhecimento e essa informação para justificar por que tem um rei que é considerado Deus. Aí eu vou dar um exemplo. Vamos supor que um rei, um Raukhan, não, um Halak Unik, que é um chefe supremo, já é o detalhe. Não precisa de você ficar decorando esses nomes não, tá? Eu estou colocando eles aqui só para você ver o grau de diversidade de profissões que existem. Eles não vão te perguntar numa prova o que é um Halak Unik. Eles vão falar para você que, dentro da sociedade maia, existia um poder que era teocrático. E o que é esse poder teocrático? É quando o cara que exerce o poder do Estado é um chefe político e chefe religioso. E como que ele faz isso? Eu vou dar a ideia agora. Imagine que eu sou o rei de vocês, só que nos últimos tempos, e eu sou considerado um Deus vivo, só que nos últimos tempos eu não tenho, meu velho, cumprido com as minhas obrigações. Exemplo, eu não tenho conseguido fazer chover. Porque se eu sou uma entidade religiosa, eu tenho que ter poder para poder mexer com as forças da natureza. E aí, um período de estiagem, não chove, não chove, não chove, o povo começa a ficar descrente em mim, começa a falar que a culpa da seca é minha, porque você tem que saber que quando você aceita a responsabilidade, se o negócio não vem, a culpa cai em você, velho. É igual você vai ver em Idade Média o Papa falar que ele era o principal, o cara que tinha a informação e a ligação direta com Deus, e quando veio a Idade Média, a peste negra, a população começou a falar assim, você tem contato direto com Deus, que você não fala com ele para acabar com essa porra. Sacou? E aí os papas vão tentar, mas não vão conseguir, velho. E aí, aquele momento, o que acaba acontecendo? A população começa a ter um descrédito com relação àquela figura. Isso acontece em várias religiões e em vários momentos da história. Olha o que vai rolar. Aí, o povo passa a não acreditar no rei, passa a não pagar os impostos, passa a não servir no exército, começa a virar uma zona. Aí, o sacerdote do rei chega lá e fala assim, ó, semana que vem vai ter um eclipse total do sol. De dia, a lua vai passar na frente do sol e vai bloquear o sol e vai fazer o dia virar noite. Rondinelli, você está falando comigo que sacerdote maia sabia prever eclipse? Aham. Solar, lunar, parcial, total, solstícios, equinócios, calendário lunar e calendário solar, uma porra de um calendário solar de 3, 6, 5 dias. No olho. E aí, quando a galera de fora, da Europa, por exemplo, vai lá e vê um negócio desse, fala assim, não, isso aí não foi esses índios que inventaram, não. Eles não têm capacidade, não. Isso aí foram os alienígenas. Tudo aquilo que os caras não conseguem explicar, que é de extraordinário, de civilizações africanas, de civilizações asiáticas, de civilizações americanas, como eles não conseguem replicar, ou não conseguem explicar nesse momento, não admite que foram eles que fizeram. Foram astronautas do espaço. São os alienígenas, sacou? A maioria das pessoas demora para entender isso que eu te falei. A maioria. Você lê, não tem condição mesmo. Por que não tem condição? Porque você não consegue repetir? Por que não tem condição? Porque você não consegue explicar? Tudo que nós não conseguimos explicar, nós colocamos a culpa em alguém. Sacou? E se for um povo que você considera ele inferior, aí que você não aceita que ele fez isso mesmo, você não consegue fazer, então foi um alienígena que fez aquilo lá. Direto, você vê isso na TV passando. Tem um livro que se chama Eram os Deuses Astronautas. Você tem que ver isso falando de Inca Maia Azteca, que livro massa que é, velho. Aí, ó, o rei chega e fala pra galera, ó, se vocês não acreditarem que eu sou realmente Deus e não voltarem a pagar os tributos e não voltarem a servir no exército, eu, próximo dia, vou fazer o sol apagar. Eu vou apagar o sol durante o dia. Aí o povo lá embaixo, já puto comigo, descrente de tudo, falando, aonde que esse gordinho vai apagar o sol amanhã de dia? Alguém aqui nessa sala já viu o eclipse total? Eu tenho 42 anos, eu nunca vi eclipse na minha vida, a não ser na televisão, ou que apareceu em qualquer lugar do planeta, e nunca vi ele inteiro. Sacou?
Você imagina o cara chegar para você e falar que amanhã vai ter um eclipse total e que de dia vai virar noite. O povo paga para ver, mas paga. No outro dia está todo mundo na base da pirâmide de uma Babilônia. E a galera se divertia bastante já nessa época aqui, tá, meu filho? E aí o rei está em cima da pirâmide, está lá com o sacerdote, e toma, e puxa para lá, e puxa para cá, e corta a cabeça, e mata um bicho, e joga um coração. Daí a pouco, pum! O sol começa a ser encoberto pela lua, e o imperador começa a fazer uns gestos, e tipo assim, tô puxando, e o povo lá embaixo já começa a bolar. Caralho, tá ficando de noite e de dia. E o rei fazendo movimento como se estivesse puxando para tampar o sol. Quando o sol bloqueia e vira noite, a galera se joga no chão, se joga de joelho e passa a falar: nós acreditamos que você é Deus sim. Quem apaga o sol de dia? E o rei fala: e se vocês não me obedecerem, manterei o sol apagado. E se o sol apagar, todo mundo aqui vai morrer, porque não tem agricultura, porque não tem vida nesse planeta sem luz. O povo jura tudo para o rei. E aí o rei, já sabendo que a lua ia sair da frente, volta com a parada e força para o outro lado, pronto, descobriu o sol de novo. Quem é que não ia acreditar, num momento desse, de que aquele cara é um rei de verdade, é um Deus de verdade? A ciência, a favor da religião, enganadora nessa ocasião. Sacou? E aí, ó, tem gente para tudo. Um Araucan, que é um supremo sacerdote, que vai dar ideia. O Halak Unik, que é o chefe supremo, que vai falar que vai apagar o sol. Aí você tem, ó, magistrados, que são os Batabi, militares, que são os Nakon, Tupil, que é a polícia, Mazerwalob, que são os camponeses, Putunes, que são os grandes comerciantes, e quase sempre são os espiões, sacou? Escravos, quase sempre espólio de guerra, tem pouquíssimo escravo. Serviam a um senhor, mas não era a base da produção. Incas, maias e astecas têm escravos em grau muito pequeno e quase nunca colocam eles para executar as principais tarefas, porque temiam que os escravos pudessem envenenar a minha comida. Não vou colocar ele para fazer meu rango. Temia que um escravo trabalhasse na construção da minha casa. Ah, por quê? Porque ele pode fazer a construção mal feita justamente para ela cair na minha cabeça. Ó, como é que já são os indianos bolados com os escravos, sacou? Se for um escravo que for totalmente fiel, ele tem chance de ser livre por você. Mas quase todos os escravos de guerra são sacrificados em rituais religiosos. A maioria da população atual desses caras, meu velho, mora na Guatemala e em Belize, e um detalhe bastante interessante é que quando os espanhóis chegaram, os maias estavam em plena decadência, sacou? A economia maia era uma economia agrícola, baseada na produção do milho. No entanto, a população maia cresceu num grau, aí você vê, ó, os comerciantes comercializavam jade, cacau, sal, pluma, tecido, cerâmica, mel, escravo, obsidiana, que é um tipo de vidro vulcânico, na verdade parece uma pedra, né? Um vidro vulcânico que o pessoal usa para poder fazer ponta de lança, faca. No History 2, que é aquele que fala menos de alienígenas do passado, tem um programa que tem um camarada que é um historiador, que ele faz esses objetos de obsidiana representando igual os caras faziam na época deles. E tem um teste que eu vi, o cara falando que o obsidiana, para quem assiste Game of Thrones, é o vidro de dragão, né? Isso aqui corta tanto quanto um bisturi, sacou? Um bisturi que alguns dos senhores usarão num prazo bem breve. Cultivava milho, algodão, tomate, batata, cacau, um monte de coisa. Só que a população cresceu num grau tão grande que a produção agrícola não cresceu na mesma escala. E começou a chegar um momento que cidades inteiras maias passaram a ser abandonadas porque não tinha mais o que produzir, não conseguia mais produzir. Após décadas e séculos plantando a mesma coisa na mesma terra, sem fazer adubação, sem fazer irrigação, eles vão até tentar fazer, em alguns casos vão conseguir, mas numa escala pequena, não tem produção alimentar suficiente para todo mundo. E aí, ó, o desgaste de determinado solo pelas queimadas, a produção se mantinha apenas por 2 ou 3 anos, e a população só crescendo. Agora, olha a parada. Aspectos jurídicos, velho. Os caras têm lei escrita, sacou? Lei escrita. Algumas bastante interessantes. Homicídio e incêndio proposital de pássaros de plumagem eram punidos com pena de morte. Então, você matou uma pessoa, você vai ser morto. Você botou fogo no periquito, na arara dele, também vai. Aí você fala, mas por que os passarinhos aí de plumagens ricas?
porque é a principal ornamentação que eles têm, sacou? Plumas. Estupro é castigado com lapidação pública. Lapidação pública é pegar o estuprador, colocar ele na praça, todo mundo passar e dar uma paulada e uma pedrada. Vai matar o cara pedrada e paulada no meio da rua com todo mundo participando. É um negócio bem interessante para estupradores. Mulheres adúlteras são entregues ao seu marido. E aí o marido decide. Se o marido perdoou a mulher que botou chifre nele, está valendo. A sociedade inteira tem que respeitar. Se o marido quiser matar a mulher dele, ele pode também. E se o marido botar chifre? Se o marido botar chifre, ele vai ser só exposto à execração pública. O que é isso? Se eu botei chifre na minha mulher e ela descobriu, ela me denuncia. Me levam para a praça e eu sou execrado. Execrado é ser xingado, amaldiçoado, humilhado. Tipo, que você morra, seu filho da puta, você é um bosta, você é um desgraçado, que você tenha câncer, sacou? É um castigo bem menor, né? Ser execrado do que ser lapidado. Então, se observa que também é uma sociedade de um grau de machismo diferenciado. A mulher que botou chifre pode ser morta a pedrada, sacou? O camarada pode matá-la da forma que ela quiser, que ele quiser. Agora já o homem vai sofrer execração. Cultura maia, essa que é a mais sensacional. Um calendário lunar, um calendário solar de 365. Os caras sabiam, meu velho, com exatidão a trajetória de Vênus, sabiam exatamente como começa e como termina um ano solar no olho. Vão ter uma matemática muito desenvolvida, muito mais do que a europeia. Você imaginar que boa parte da história europeia, eles usam algarismo romano. Algarismo romano nem zero tem, esses caras têm zero. Você não faz ideia o que é a inclusão do zero nas contas de matemática. Sacou? Além de ter uma escrita hieroglífica ou ideograma. O que é uma escrita hieroglífica ou um ideograma? Eu não preciso de escrever a palavra casa. Se eu for lá, meu velho, e desenhar uma casinha, qualquer um que passar aqui e olhar aquele desenho tosco já fala casa. Uma imagem que passa uma ideia. Pode crer? Vão ter, meu velho, uma série de pinturas, de teatros, de centros históricos, de tudo que você possa imaginar. Vou te mostrar algumas aqui. Religião deles, todas são politeístas. Você vai ler nessa primeira página sua. Politeísta com Deus de tudo quanto é tipo. Deus de característica humana, antropomórfico. Deus de característica animal, zoomórfico. Deus de característica humana e animal, mistura as duas coisas. Antropozoomórfico, tipo esfinge. Sacou? Cabeça de gente, corpo de leão. Deuses que são forças da natureza, sol, lua, terra, fogo, ar, pela união dos seus poderes eu sou o capitão planeta. Deuses que são forças da natureza são deuses animistas. Então, deuses animistas, zoomórficos, antropozoomórficos, antropomórficos, de tudo quanto é tipo. Faziam sacrifício de tudo quanto é tipo. Agora, olha que detalhe isso aqui. Rituais de purificação normalmente eram praticados antes de grandes eventos religiosos. Incluía jejum, abstenção sexual e confissão. Olha aí. Olha o tanto que tem de comum com várias e várias religiões ocidentais de base judaico-cristã. Sacou? Os maias acreditavam na existência de 3 planos: terra, céu e submundo. Vê se não parece com a ideia de terra, céu e purgatório. Sacou? Mas não existia separação entre o bem e o mal. Nem adoração de somente um Deus regular, mas sim adoração de vários deuses, conforme a época e a situação que melhor se aplicava. Essa parte deles é muito mais semelhante com as religiões de base africana do que as religiões de base abraâmica, cristianismo, judaísmo e islã. Aí você fala por quê? Porque quem vai entender o que eu estou falando agora. Em religiões de base abraâmica, cristianismo, judaísmo, islã, é muito comum ter a separação entre o que é o bem e o que é o mal. Então, o que é Yeshua, o que é Jesus, o que é o Criador, beleza? E quem é Satã, Lúcifer, ou como minha mãe dizia, que ela falava que não podia falar nem Satã, nem Lúcifer, nem capeta, nem caramunhão, porque atraía. Então ela falava o inimigo. Aí eu falei assim, mãe, será que o inimigo já não sabe que ele tem um outro sinônimo, não? Mas enfim, o inimigo, sacou? E aí você tende a adorar um e a amaldiçoar e se afastar do outro, pode crer? Em religiões de base africana, assim como nessas religiões de base americana, de altas culturas, eles admitem que o ser humano ele tem o bem e o mal, e as entidades religiosas têm o bem e o mal delas também. Então, o que os caras vão fazer?
eles não vão nutrir medo por parte de entidades que são maléficas. Eles vão respeitar aquelas entidades maléficas. Aí você fala como? Eu não só vou agradar o Deus do bem, como eu também vou agradar o Deus do mal. Aí você fala, quando eu agrado o Deus do mal, fazendo uma cerimônia, fazendo uma oração, ou dando alguma coisa para ele, na minha cabeça, e na cabeça de quem pensa dessa forma que está explicando aqui agora, ele não tem um inimigo de verdade. Se alguma pessoa quiser fazer algum mal para mim, não vai pedir para um Deus do bem, vai pedir para um Deus do mal. E quando essa pessoa pedir ao tal Deus do mal para fazer um mal para mim, esse Deus do mal não terá motivação para fazer mal para mim, pelo fato de que eu respeito a existência dele, eu reconheço que existe coisa ruim no mundo, eu homenageio e faço oferendas a ele. Mesmo ele sendo uma entidade ruim, ao respeitá-lo e ao agradá-lo, ele não tem motivação para fazer nenhuma coisa contra a minha pessoa. É um pensamento que tem uma base psicológica muito evoluída, sacou? Muito evoluída. Aí você fala, por quê? Porque às vezes algumas pessoas têm medo, sacou? Ou vivem com medo por o que pode acontecer, o que podem fazer para mim, o que pode rolar. Religiões de base africana e essas americanas altas culturas não têm isso. Então, se eu quero alguma coisa de mal ou desejo mal para alguém, e isso está dentro de mim, eu vou procurar o Deus do mal, vou falar com ele, vou papapá. E do bem é a mesma coisa. Achar que todo mundo é do bem o tempo todo, sacou? É o que os camaradas simplesmente não aceitam na religiosidade deles. É diferente da nossa. Ou de pelo menos da maioria de nós. E aqui, imagens de época, porém coloridas, né? Que vão mostrar dois sacrifícios humanos. Esse, o camarada sendo aberto vivo. Observa o camarada retirando o coração dele, tá parecendo uma bola de soprar, igual o Fatality do Kano, do Mortal Kombat. E aqui, você tem um camarada, meu velho, que cada um segura num membro, dos braços e nas pernas, levanta ele e desce ele com tudo em cima de um cone de trânsito feito de granito ou de mármore pontiagudo. Parece um cone de trânsito, tá vendo? Aí, só que é granito ou mármore. Levanta o cara e vup, desce. Quando você sobe com ele, o camarada entra pelo buraco que foi feito e vai lá dentro do coração e puxa. Quase sempre os órgãos vão sair a pulsar ainda. Igual no Fatality do Kano. O coração sai mexendo. Um detalhe bastante interessante, que boa parte desses voluntários são de escravos de guerra, desses sacrifícios. São de escravos de guerra ou voluntários. O quê? O cara vai ser voluntário para ser sacrificado. Aham. E olha que muitas vezes poderiam ser até crianças. Criança melhor ainda. Aí você fala por quê? Porque eram considerados puros e agradavam ainda mais aos deuses. Agora, que vai ter uma galera que vai se voluntariar a ser sacrificada, vai. Aí você fala, mas por quê? Porque na ideologia religiosa deles, eles acreditam que quando você faz o auto-sacrifício, você não só vai passar a viver a eternidade do lado do Deus que você fez o sacrifício para ele, mas como estando do lado daquele Deus, você tem condições de interferir nele para ajudar os seus parentes que estão na terra. Sacou? Então você se sacrifica e vai viver junto daquele Deus. Vivendo junto dele, você vai ter a possibilidade de pedir ou de interferir pelos seus que estão aqui na terra. E esses voluntários tem um monte, tá? Não é nenhum, nem dois, não. Para quem acompanhou aquela série Vikings, você vai ver lá que tem um momento que os caras vão para a montanha e o cara fala aí, ó, só animal não rola não, tem que ficar onde vocês. O cara levanta a mão e fala, eu vou. Sacou? E a dor? Esses aqui não vão sentir dor nenhuma, não. Aí você fala, por quê? Porque eles vão tomar umas plantinhas, vão comer uns cactos, uns negocinhos diferentes, meu velho, que eles não vão sentir absolutamente nada. Anestesiado até o cabelo. O camarada vai te abrir do umbigo até a garganta e você está trocando ideia com ele rindo, sacou? Então, a respeito de dor, quem sofria eram os escravos que não eram dopados. Esses aqui quase sempre vão ser anestesiados por isso aí. Sobre a decadência maia. Frequentemente é sugerida uma combinação de desgraças, né? Guerras, doenças, inundações, longas secas, revoltas entre os mais pobres e a elite. Tudo isso vai levar à decadência da cidade maia. Nunca uma coisa só que levou os maias ao seu fim. Beleza? E aí, meu velho, os espanhóis, quando chegam, já pegam os maias em plena decadência e não vão ter grandes dificuldades para conquistá-los totalmente, não. E aí, para chegar aqui nos finalmente da nossa aula, há algumas imagens dos caras que elas são sensacionais. Essa à esquerda te lembra o quê? Um estádio, beleza? E é um estádio. Fica a torcida de um lado, torcida do outro lado,
O meio é onde acontece a partida. Nessa parede, exatamente em frente, tem um aro, que ao invés de ser igual um aro do basquete, que fica na horizontal, ele fica na vertical, sacou? E é um jogo de bola, com a bola que é de látex 100%. Eles jogam isso até hoje. Para quem tem TikTok, esses negócios assim, você vê direto os caras participando desses campeonatos. Uma bola de látex pura, que quica pra caramba, não pode usar os braços nem os pés. Só pode usar coxas, barriga, as cadeiras, como diz lá na roça, sacou? Quadril, cabeça, peito, ombro. Agora, braço. E chutar não pode, não. Você tem que ver os pulos que os caras dão no chão para poder fazer a bola quicar, sacou? E o outro pegar a bola e jogar a bola dentro do aro, com o corpo, sem ser com a mão. E se você acha que os jogadores do seu time não se esforçam, se você torce para o Vasco da Gama, meu velho, e acha que os jogadores deveriam dar o sangue para não serem rebaixados, mas foram assim mesmo, sacou? Os maias davam sangue, literalmente. Aí você fala, por quê? Porque quase sempre é o jogo de uma cidade contra outra. O time que perder é sacrificado. Então, você pode saber, meu velho, que os caras vão dar o sangue, mas vão mesmo, vão mesmo. Essa outra é um complexo de cidade, tá vendo? Várias pirâmides, vários prédios públicos, uma pirâmide em cima da outra à direita. Essa da direita embaixo, eu fui nela, velho. Ela é sensacional. Pegando essa escadaria, ela tem 365 degraus, do começo até o fim. Um para cada dia do ano. Não sei se você percebe, mas lá no alto tem aberturas, tá vendo? Em todas as laterais. De acordo com que o sol nasce, ele entra por essas aberturas e projeta uma imagem na parede do fundo, identificando se é período de plantio, de colheita, de semeadura ou de descanso da terra. E a parada mais louca é que boa parte dos maias e astecas tem como deus comum a serpente emplumada, que você vai ver lá nos astecas, eles chamaram de Quetzalcoatl, sacou? A cabeça dessa escada, tá vendo que tem duas cabeças aqui? Essas cabeças são as cabeças das serpentes. O corpo da serpente é justamente a escada. A serpente, ela não vai fazendo curva para andar? De acordo que o sol vai se pondo, a sombra vai se movendo. E quando você olha, é como se a cobra de fato tivesse descendo a escadaria. Todo pôr do sol, igual você vê uns caras aí que gostam de ver o pôr do sol e bater umas palmas. Levei meu pai para poder ir num lugar desse aí e falou assim: por que esses caras estão batendo palma? Eles estão achando o pôr do sol bonito. Eu não acredito, não. Falei, eles acham, eles foram maconha, vão na praia, vê o pôr do sol e bate palma. O que tem? Deixa os caras lá. Aqui também bate. Fica uma galera esperar o pôr do sol, porque de acordo que o sol vai se pondo, a sombra vai diminuindo e vai fazendo assim, ó. Como se a cobra fosse se estreitando ou se alargando. Então, no visual, você vê movimento. Aí você fala, caralho, como é que os caras fazem uma porra dessa, tá me entendendo? Você vê de longe, vê a cobra descendo a pirâmide, é quando o Quetzalcoatl desce do céu para a terra. Olha o complexo de palácios. Esse do meio aqui, tá vendo que tem uma torre no meio? À esquerda em cima. 1, 2, 3, 4 andares. Observa que cada janela tem o mesmo tamanho e cada uma está virada para um lado. Aqui que eles observam a movimentação dos corpos celestes. Vão ter 4 pessoas em cada janela dessa. Um em cada janela dessa. 4 em cada andar. Então, cada pessoa dessa fica tomando conta de um quadrante, beleza? E aí eu estou aqui olhando para esse quadrante da janela e estou anotando o que eu estou vendo de movimentação dos corpos celestes. Então eu vejo, por exemplo, que tem uma constelação que ela está passando aqui no começo e depois ela vai se movendo, se movendo, se movendo, se movendo e ela, puf, some do meu campo de visão. Quando ela some do meu campo de visão, o próximo observador que está na janela ao lado passa a observá-la. O outro observa depois e o outro observa depois. Só por fazer essa coisinha simples, eles acabaram de identificar o quê? Que existe um círculo, sacou? De que dá uma volta. Aí você fala, caraca, por essa parada aí, anotando quando o sol nasce em cada momento, em qual posição, em cada quadrante, todos os dias. Vai chegar uma hora que pela repetição você vai perceber que em épocas ele nasce em um lugar, que em épocas ele morre em outro lugar, e quando esse ciclo se repetir exatamente igual, é porque terminou a volta. Sacou? Massa demais da conta. E uma pirâmide em cima da outra. Antigamente achava que era uma pirâmide só.
hoje sabe que meu bisavô fez uma pirâmide, meu avô fez uma pirâmide em cima dele, meu pai fez uma pirâmide em cima dele e eu vou fazer uma pirâmide em cima do meu pai. E aquilo que você vê no fundo, nessa imagem à direita em cima, observa que lá no canto esquerdo também tem uma pirâmide coberta pela mata. Os caras acabaram de fazer uma descoberta, eles têm menos de 10 anos, eles fizeram uma sonda para poder mandar para Marte, aquela que foi para Marte. E ela é uma sonda, na verdade é uma espécie de scanner, que ela emite um pulso que penetra centenas de metros na Terra e identifica as camadas, se é gás, se é rocha, se é petróleo, se é carvão, se é areia. Antes de mandar para Marte, eles testaram aqui, onde os maias haviam vivido, sacou? E descobriram que mais de 100 montanhas não são montanhas, são pirâmides, que ao longo dos séculos a vegetação encobriu e você olha e parece que é um monte, que é uma mata em cima de uma montanha. Nos próximos 10, 15 anos, nós teremos uma quantidade imensa de informação e de descobertas dessas pirâmides que com certeza vão ser descobertas e vão ser abertas. Então, muitos Indiana Jones e Lara Croft aparecerão no futuro bem próximo. E se você achou que os maias são punk, os maias são contemporâneos dos astecas. Trocavam, inclusive, conhecimento, pode crer? Imagina você chegar num lugar, meu velho, onde você encontra uma cabeça desse tamanho. E imagina que essa cabeça pesa 40 toneladas. E imagina que a pedra que vai fazer essa cabeça não existe em pelo menos 400 quilômetros de distância. Como que ela chegou aí? Quem fez? Quem colocou? E que aparência é essa? Você acha que os traços dessa estátua é o quê? Asiáticos, africanos, americanos? E africano, com toda certeza, sacou? Olha o tamanho da cabeça perto dos caras. Véio. E aí, de novo, consegue explicar? Não. Ah, então quem fez isso? Alienígenas. Os alienígenas do passado. E para quem assistia a X-Men da antiga, aquelas de revistinha, ou aquele X-Men que passava na época do show da Xuxa, tem um vilão. Eu nunca provei isso, mas eu guardo bastante os rostos, né? A fisionomia, o Apocalipse, parece bastante, meu velho, dos desenhos antigos do X-Men com esse cara. Inclusive até o jeito do capacete. É bastante diferente. Mas a gente vê os maias na aula que vem, que eu vou contar essa história, que ela é sensacional. Maia não, Azteca. Senhores, a aula que vem eu termino Aztecas e Incas, beleza? Para a gente entrar num processo de colonização espanhola e inglesa. Valeu? Então, Aztecas na próxima aula. Beijo para os senhores, espero que tenham gostado. Até daqui a pouco. Tchau.